Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão. Uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em Além da Imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Hoje iremos falar sobre o episódio número 138, no geral da série, episódio número 18, da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Lembrando que essa temporada tem 156 episódios, ou seja, estamos chegando lá, né, Marcos? Sim, estamos próximos aí do final. Estamos chegando lá. E estamos chegando também no especial da Ida Lupino, hein? Que a gente vai lançar, a gente vai pegar um programa antes do programa da Ida Lupino, que é o Demasques, né? Que é a única diretora que dirigiu um episódio, né? Única mulher, né, cara? E a gente vai ter um programa sobre ela e tal. Um podcast que é uma introdução ao programa que ela dirige, tal episódio que ela dirige, tá bom? E hoje vamos falar então dos alienígenas, que eu até já apelidei aqui com o Marcos de os alienígenas rockabilly cuzões. Desculpa o palavrão. Mas aqui o episódio se chama Black Leather Jackets, que é um episódio aí sobre alienígenas de jaquetas pretas querendo destruir o planeta, né? Tanto que a tradução é isso mesmo, jaquetas de couro pretas, né? E é episódio aí escrito pelo Ian Hammer Jr., que numa boa, tem episódios que eu gosto, outros que eu desgosto pra caramba. Esse é um episódio bem mais ou menos, né? Mas a gente vai falar mais sobre ele assim que a gente tocar a nossa vinheta de apoio, sim. A gente precisa da sua ajuda, tá? Não deixe de nos apoiar, clica nesse link logo abaixo que tá aí, é linktree.com/masmorracine, tá aqui na descrição para você ver como pode nos ajudar. E se você puder, faça um pix pra gente. A gente passa o chapéu sim logo aqui no começo, né, para que a gente possa ter a sua ajuda e tentar montar o nosso PC, o nosso computador novo, né? Na nossa vinheta você vai ver a gente falando de notebook, mas a gente mudou de ideia. Meu amigo Alan, que é uma pessoa muito esclarecida, fez uma listagem de peças que está logo abaixo aí também nesse link, né? O último link. E a gente vai montar o PC, né? Para ter um PC em condições para que eu possa fazer edição, fazer gravação, fazer live. Então eu peço de coração, nos ajude, tá? Escuta a nossa vinhetinha aí. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Vamos lá então, Marcos, aí, Black Leather Jackets.
Esse episódio aí, como eu falei, é o Earham Jr., direção do Joseph M. Newman. Né, o que a gente tem a falar a princípio, né, das questões técnicas, atores e atrizes, que eu acho que é o que vale nesse episódio muito meia boca, né, Marcos? A gente começa lembrando para os nossos ouvintes que já falamos do diretor do Joseph M. Newman. Ele dirigiu episódios dessa 5ª temporada. Ele foi um diretor entre os que foram contratados novos, né, que não tinham participado da série ainda, para cobrir ali, dirigindo vários episódios da série. E ele dirige o In Praise of Pip, que é um episódio maravilhoso, né? Sim. O Last Night of a Jockey, que é um episódio também muito bom. Muito né? bom. E ele vai dirigir o último episódio da série, que é o The Bewitching Pool, também com o roteiro do Earl Hamner, se eu não me engano, né? Olha só. E verdade, o último episódio é dele, né? Caramba. Uhum. E ele dirigiu esse daqui também que nós vamos falar, que é o Black Leather Jackets. E a gente já falou dele, né? Que ele tem uma carreira ali que ele fez, dirigiu curtas-metragens nos anos 30 e 40, e vale a pena lembrar que ele dirigiu o famoso filme do Sindicato do Crime, com Edmund O'Brien, um filmaço. Dirigiu aquele outro filmaço que eu já recomendei 1000 vezes, Guerra Entre Planetas, procurem, e não vou me estender muito porque já tivemos a oportunidade de falar dele, né? Sim, sim. Mas eu tinha que lembrar desses 2 filmes que ele dirigiu que vale a pena. O Earl Hamner, já falamos dele adoidado, né? Pra caramba, ele tem vários episódios, né? Sim. Uhum. Só vou lembrar que ele, ainda nessa temporada, ele vai escrever Stop Over in a Quiet Town, que ainda falaremos mais pra frente, que é um episódio muito bacana, por sinal, viu? E muito clássico da série, tá entre os que o pessoal mais gosta. É bom, é bom. Dos episódios favoritos do Earham Jr., eu gosto daquele Piano in the Dark, que eu acho muito legal. O Jazz Belly é legal, mas é muito machista, assim, é um episódio muito mágico, interessante, mas é bem machistoide. E eu lembro que a gente gostou muito desse recentemente, né, que a gente falou da moça lá que tem aquela premonição e tal, é muito legal. Ring-a-Ding Girl. Ring-a-Ding Girl. Uhum. Ele também tem tipo The Hunt, que eu não gosto nada desse episódio, mas enfim. É o do cachorro, né? Isso. Quando eu falei que eu não gostei do episódio, acredite se quiser, foi gente falar nos comentários que eu não gostava de cachorro. Tu não gosta do episódio que tem cachulo? Não entendi, entendeu? Então, muito bem, é isso. Ele vai escrever esse episódio ainda e vai escrever também o derradeiro episódio da série. Chegaremos lá, se tudo der certo. A série, esse episódio especificamente, fala de 3 fulanos que usam jaquetas pretas e nas suas motos, Harley Davidson, né? Os 3 motoqueiros. Eles são vividos por 3 atores, eu vou falar um pouco mais de um e os outros eu vou falar bem pouco, porque, né? Um é o Lee Kinsolving, que é um cara que ele morreu em 74, morreu prematuramente, né? Morreu jovem. Sim, e ele teve apenas 14 anos de carreira, e ele era um ator de TV, ele participou de séries como Paladino do Oeste, Playhouse 90, Gunsmoke. Uma coisa interessante da gente citar sobre ele como última curiosidade, em 61 ele esteve num filme chamado Geração Violenta. É um filme dirigido pelo Buzz Kulick, que é o diretor de vários episódios de Além da Imaginação, e ele contracena com William Shatner no filme. Olha, sim. Não, e os fogos estão rolando aí no fundo, né? E ele também participou de um episódio de The Outer Limits, né? Uhum, exatamente. Aí a gente tem o outro motoqueiro que tem um pouco mais de tela, é o Michael Forrest. O que vale a pena a gente citar sobre esse cara, ele tem uma carreira longa pra dedéu, mas ele é um cara que trabalha muito com dublagem de animes e de videogames. Que legal. A dublagem americana, né, claro. E ele dublou animes como Páprica, Last Exile, Cowboy Bebop, tem ele dublando personagens. O terceiro motoqueiro que entra mudo e sai calado, que eu me lembro no episódio, é um ator chamado Tom Gilleran. Ele tem muito esparsas aparições na TV, em várias delas ele
também entra mudo e sai calado. Mas ele esteve em filmes, em séries como Super Máquina, Alfred Hitchcock Hour, né? E, enfim. Agora, outro destaque realmente do elenco é a atriz, a Shelley Fabares. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, que ela vai fazer a moça que é um dos protagonistas aqui do episódio. Nossa, e personagem insuportável dela, assim, pelo amor de Deus. Ela tá viva, ela tem mais de 50 anos ininterruptos de carreira. E detalhe, curiosidade, tem a cerimônia anual do SAG, né, do Screen Actor Guild Awards, né? E sim, ela é produtora da cerimônia, ela foi entre 2004 e 2017. Né? Agora, sobre a carreira dela, se a gente for falar um pouquinho, ela está nos anos 50, ela está em filmes como Nunca Deixei de Te Amar, onde ela contracena com o Rock Hudson. Ela faz uma ponta naquele filme que é o grande clássico da criança do mal, que é o The Bad Seed, o Tara Maldita. Né? Puta, que título, né, brasileiro. Porque a criança no filme ela não tem tara, ela é uma assassina, né? A tara dela é matar gente. Um filme infantil, né? Psicopata infantil chamado Tara Maldita, né? Isso. Bom gosto passa longe. Mas enfim, é um dos grandes clássicos das crianças do mal, o The Bad Seed. Quem ainda não viu, procure. Não, e ela é considerada uma The Twilight Zone Baby, né? Porque ela aparece em vários filmes do Elvis Presley, né? Filme de surf, de biquíni, né? Então ela era daquelas gatas assim que o pessoal ficava babando, né? Então, Sim, mas e ela participou nos anos 60 de séries como Carta pra Loreta, Além da Imaginação, Daniel Boone. No cinema ela também é famosa, que ela fez alguns filmes com o Elvis Presley e ela era meio que uma das namoradinhas do Elvis Presley nos filmes, né? Sim, loirinha, e toda loirinha com aquele cabelinho montado, né? De biquíni pra lá e pra cá, aquela fase do cinema do Elvis, né? Isso. Quem tiver curiosidade, eu não suporto os filmes do Elvis, né? Desculpa, mas enfim. E a última curiosidade importante sobre ela é que quem acompanha as animações da DC, dos personagens da DC, da Warner, sobretudo das animações que tem o Superman, inclusive a série animada do Superman, ela, há muitos anos, ela faz a voz da mãe do Superman, a Martha, né? A Martha. A Martha Kent, não a Martha Wayne, que agora, graças ao filme lá, a gente descobriu que as duas têm o mesmo nome, né? Mas ela é a Martha Kent nas animações. Claro, na dublagem original em inglês, não na dublagem brasileira, óbvio, né? Por que você foi me lembrar dessa cena horrível daquele filme lá? Eu tô muito... Salve a Martha! Salve a Martha! Bem... E pra completar, o personagem do pai da nossa, né, querida Shelley Fabares, ele é interpretado por um ator chamado Denver Paio. Ele fez um monte de coisas na TV, ele participa do filme O Homem que Matou o Facínora, participa do filme Bonnie e Clyde, mas ele é famoso mesmo porque ele é o tio Jesse da série, dos filmes e das animações dos gatões, né, os Dukes of Hazzard, que eram aqueles dois moleques daquela cidade do interior que adoravam ficar quebrando todas as regras de trânsito, limites de velocidade, arriscando a vida de todo mundo e fugindo da polícia, ainda eram os heróis da série, né? Outros tempos mesmo, né? Sim, pois é. É isso. Pois é, tu esqueceu de falar um bagulho, ou tu esqueceu ou tu não se importou, agora que eu lembrei. Que é? Porque o cara que aparece como sargento e tal, é um cara que fazia a série do Planeta dos Macacos. Que era uma série de TV de 74, né? Mas sim, tudo bem. Sim. É isso, né? Episódio é meia boca, assim, a gente não vai ficar enrolando muito, não. A gente vai falar um pouco sobre ele, já depois tirar nossas conclusões, tá? Hoje é a vez do Marcos de fazer a sinopse. E depois a gente comenta o que a gente não gostou e o que a gente odiou, entendeu? Que é mais fácil de... Porque episódio, pelo amor de Deus. Antes de eu fazer a sinopse, eu posso falar uma coisinha que tem a ver com a sinopse? Pode falar. É tão qualquer coisa que parece a gente fazendo Caô Crimes num dia que a gente não tá bem.
Cara, e são vários dias que a gente está, né, um caô total, assim. Pior que o episódio é meio, eu brinco, né, eu chamo de Dog Winston, né, mas é o Dog Winston, por quê? Porque as pessoas comentam, o americano médio lá, né, que isso daí é tipo assim, reunião dos comunistas e tal. Olha aí, ó, os alienígenas, né? Estão interpretando os comunistas que estão querendo destruir a família tradicional e a democracia e o caraca. Então, ele é furado até nesse sentido, né? A leitura que o americano médio fez foi muito zoada nesse episódio. E vamos lá então para a sinopse? Bora lá. Então, a sinopse é a seguinte: você tem uma pacata vizinhança em alguma cidade americana, que eu não lembro se é citada no episódio qual é que é. Chegam lá 3 motoqueiros pra frentões, com suas possantes motos, suas jaquetas pretas, seu topete de rockabilly, e eles alugam uma casinha ali. Nessa casinha, não se sabe exatamente porque tem uma baita de uma antena que começa a interferir na televisão, no rádio da vizinhança, e eles começam a atrair muitas suspeitas e medos ali para quem mora naquela cidade. O que será que esses 3 motoqueiros com topete rockabilly e suas jaquetas pretas de couro estão fazendo lá, com comportamento muito estranho, estão fazendo naquela pacata vizinhança, hein? É isso, né? Então o episódio é basicamente isso, gente. É os 3 motoqueiros vindo pela noite com suas motocas, né, e tal, e vão chegar na casa. O tiozão lá, vai ver que tá assistindo lá seus programas lá da época, não consegue, vai lá tomar satisfação, e aí os alienígenas são mega bully, né? Chega assim, o cara que é do tio aí, bababá e tal, vai ver intimidar a gente e tudo. E aí, bicho, apagam a mente do tio, então basicamente acabam apagando então a memória do senhor lá, o vizinho lá dos alienígenas e tal, né? E, cara, aí depois vai ter o envolvimento ali da filha, né? Dos caras que é essa personagem aí, né? Que o nome dela é Ellen Tillman, né? A família Tillman, né? E também é o chaveco mais furado do mundo. Tudo nesse episódio, pra mim, ele me irritou pra caramba. Ela chegando nele, entendeu? Pô, oferecendo para o cara ficar com ela do nada no meio da noite, ir pra biblioteca de noite, cara. O que é? As bibliotecas americanas ficam abertas de noite? Não tem de porra nenhuma, não. Ele tem uma pá de buraco esse episódio aqui. Acho que a gente vai até falar dos buracos, né, mano? Olha, a gente já pode começar com o seguinte: a gente já entregou que, na verdade, eles são alienígenas, né? Sim. Que estão pretendendo invadir a Terra. Aí, não é um grande assim, twist. Eles vão se infiltrar ali entre os humanos. Qual é a melhor maneira de eu me infiltrar numa vizinhança pacata, de pessoas muito tradicionais e tranquilas, para eu não ser notado? É chegar vestido, é chegar como motoqueiro rockabilly, né? Melhor maneira de eu passar despercebido, você não acha? Então, não é uma boa maneira de passar despercebido. Depois a gente até descobre que tem várias células, né? Que eles são apenas uma célula. Isso. É o tipo de episódio que não tem nem por que a gente ficar guardando plot twist, porque, bicho, é muito ruim. E tal, assim. Eles querem dar a entender que essa escolha aí dos caras, né, serem motoqueiros, tem a ver porque eles ficam assistindo, né, a cultura humana, eles né, interceptam transmissão de rádio, de TV, leem livros para tentar entender a cultura humana, e esses 3 caras gostaram da cultura rockabilly, dos motoqueiros, etc. Então alguma coisa presta, né? Porque ainda tem isso, eles falam que vão invadir o planeta e tal, depois eles falam isso, que é porque os seres humanos são violentos, são odiosos, merecem ser destruídos, todo mundo se odeia, ninguém ama. Inclusive eu tava vendo aqui o site aqui um cara que eu gosto muito de ler, já mencionei várias vezes, e tem uma parada do divino também, não é religião cristã, mas eles falam assim, eles não acreditam em Deus. Agora sim, se é o Deus cristão ou não sei. Mas se é isso, até nisso tá errado. Ou seja, os caras são péssimos observadores, né? Até tem aquele momento que eles têm um computador, né, na casa deles, e uma TV que só aparece um olho o tempo todo dando ordem para eles, né? Tem um chaveirinho com símbolo ali que parece de canal de 5ª categoria, né? Um chaveirinho, né? Parece uma árvore.
eles têm as próprias insígnias deles, né? Então, mas é muito, qualquer negócio, sabe? O desenvolvimento do romance é qualquer negócio. A atriz, ela pode até ser ótima em outros papéis, eu não posso julgar a atuação dela por outros papéis, mas aqui ela tá péssima, sabe? Ela é irritante, ela é insuportável, o personagem dela é mal construído. A Shelley Fabares, ela faz uma mocinha ingênua que se apaixona do nada por esse alienígena, e o alienígena também, sem mais, se apaixona por ela, sai contando o plano todo da invasão do nada, e os diálogos que tem entre ele e ela são uma vergonha desgraçada. Eu não sei se a gente já pode entregar. Não, pode. Já começa com posso falar uma linha que já me irritou? Claro. Uma linha do diálogo assim, quando os dois estão lá, porque já descobriram, né? O chefão dos alienígenas já descobriu, os caras já descobriram que ele tá de romancinho, né? Com a vizinha lá, né? Aí ela fala assim, Scott, da onde que você é? Aí ele não responde, não precisa falar. Meu, por que você perguntou, então? Sabe? Isso. Porra. Em outro dado momento, ele resolve falar para ela que tem nossos ouvintes que não viram o episódio saibam que tem essa linha de diálogo, que ele fala, olha, nós vamos envenenar toda a água do planeta, todos os homens, mulheres, crianças, gatos, cachorros, todos os seres vivos do planeta vão morrer, você tem que fugir para algum lugar seguro. Meu, eu fiquei muito puto, o cara falando que ia matar gato e cachorro também, bicho em geral, tá ligado? Porra, meu. Né? Tudo bem que os bichos vão morrer de qualquer maneira, mas um roteirinho furado. O Ian Hammer Jr. escreveu esse daí, sabe, mal escrito mesmo, ceboso, entendeu? Uma das piores histórias de alienígena que eu já vi, e a série tem histórias mó legais, né, meu? De invasão alienígena. Planeta que num planeta que é, sei lá, 70% água, eles vão contaminar toda a água do planeta, ela vai fugir para um lugar seguro, que seria onde? Né? Aí vai tomar o quê? O que ela vai tomar? Exato. Ela vai beber? Sim, sabe? Puta, sabe? É tal negócio. É aquele episódio que você vê que o pessoal, o departamento de analisar roteiro deixou passar batido, né? A gente sabe que, cara, se tu for analisar, a gente vai chegar nesse diálogo no final da temporada, que essa quinta temporada foi um inferno, né? Tudo que tinha que dar errado já estava dando na quarta temporada, entendeu? Quando resolveram simplesmente reativar a série, e o série não conseguiu a maior parte da equipe dele, entendeu? Aí depois começou a desandar, cara, que aí mudou o showrunner, mudou para uma pessoa não esclarecida, né? Esse cara não era bom mesmo, entendeu? E não tô nem tirando a responsabilidade do Ian Hammer Jr., entendeu? Mas é bem qualquer negócio, entendeu? Então você fica até com pena, você fala um episódio que é bobo mesmo, não tem nada a ver, e como tem episódios bons lá pra frente, você fica assim, poxa, parece que os caras estão intercalando, vou botar um episódio merda, um bom, merda, um bom, merda, um bom, às vezes dois merda, um bom, é foda, né, meu? Não, e aí eles vão, o plano é tão sem pé nem cabeça, porque aí eles têm aquela antena que chama a atenção e desperta, que é o que eles usam para se comunicar, e ela interfere nas transmissões de rádio, TV. Olha que coisa interessante. Eu ponho uma antena para me comunicar com o chefe e chamo a atenção de todo mundo com aquela antena, porque ela faz interferência, sendo que tem outros infiltrados em tudo que é lugar que poderiam ir falar comigo e me passar os planos sem eu chamar a atenção, não é? Eles falam Parabéns. Depois que tem várias células e tal, né? A gente vai descobrir isso mais pra frente. Mas realmente estão chamando muita atenção pra si mesmo, com esse visual todo rockabilly, que eu não sei que escolha foi essa, né? A não sei que pelo visual em si que é legal, veja bem, é interessante, a gente já falou de uns diretores bem legais que adoram, né, proporcionar roteiros, histórias, né, onde é ambientado nesse visual, né? Lembra? A gente falou do Kenneth Anger, por exemplo, tem um podcast de filmografia dele, tem vários curtas dele e tal, sobre. Então é interessante, mas, cara, é uma história muito boba, péssima. Pra resumir, entendeu? É um episódio onde vai ter essa questão do romance, né? Porque o Scott vai ficar apaixonado por ela e ela por ele, não sei porquê, né? Porque se ela pergunta pra ele assim, Scott, fale mais sobre você, ele fica calado. Não precisa falar. Porra. Para com isso, minha filha.
Aí é aquela coisa, né? Os caras falam que não, nós vamos exterminar a humanidade porque eles são um povo violento, um povo que faz guerra, e aí vão usar uma bactéria para matar todo mundo. Quer dizer, eles são muito legais, esses invasores. E eles ficam falando também que precisam de lugar para o povo deles. Então, eles estão exterminando a Terra porque eles estão exterminando a humanidade, aliás, toda a vida na Terra. Aí eles falam que o ser humano é violento, mas por que eles vão exterminar as vaquinhas, as girafinhas, os coelhinhos que não são violentos? Não fazem guerra. É natureza, porque a natureza precisa de água também. Vocês vão envenenar a água, vão envenenar os lençóis freáticos e rios, né? Então, cara, isso é bizarro, uma história que olha, é uma história que a impressão que eu tenho é a pessoa que não manja de ficção científica o suficiente para poder abordar isso daí e colocar questões de ficção científica interessantes, como, por exemplo, Charles Beaumont sabia fazer, entendeu? E outros roteiristas aqui, e o próprio Rod Serling. Então você fica com a impressão que é um cara que não escreve bem ficção científica, saca? Não é o forte dele, e é um roteiro cheio de buraco, é uma história, tipo assim, a questão amorosa ali, ela é muito frágil, né? E é desinteressante para que o espectador consiga torcer por esses personagens. Eu não consegui torcer por ninguém, desde a família Tillman inteira, e os alienígenas, então, eu queria que eles caíssem da moto, cara. Cada vez que eles saíam de moto, eu queria que eles derrapando no buraco da calçada e caindo. Porque é muito xarope. Né? E esse final, então, que você vê que o pai, ele vai tentar alertar ela, desesperado, né? A Ellen, né? Ele quer contar o plano, ele fala o plano pra ela, fala, meu, o que você tá falando? Você tá louco? Aí, quando ela entra, o pai fala, onde é que você tava, meu? No meio da noite, não sei o quê, né? Porque o cara chamou ela, né, na janela. Aí ela fala pro pai, o pai vai e liga pro xerife. Aí o pai, o meu vizinho, acho que ele é louco. Que ele falou que é marciano e o planeta Terra vai ser destruído. Aí o xerife fala, sim senhor, beleza, vou aí. Quer dizer que é só assim, então? É só pegar e ligar pro xerife e falar, meu vizinho é doido, entendeu? Vem aqui pra pegar ele. Porra. Mas eu fiquei com inveja disso, sabe por quê? Por causa do bolsonarista, né, louco do cu, né? Com o celular na cabeça. Lembrei disso. Não, porque se tu tiver um vizinho que é louco mesmo e tu chamar a polícia e falar pra polícia, ele tá falando aqui que ele é um alien, a polícia não vem de jeito nenhum. Não vem, eles vêm a te prender se vacilar, eles ficam enchendo o saco, né? Então, eu lembrei dos caras com o celular na cabeça, fazendo com a lanterna do celular ligada e querendo chamar atenção, e, né? Mas olha só, eles vão contaminar toda a água do planeta Terra no dia seguinte, não é? Pra que eles precisam fazer toda aquela encenação numa cidadezinha sei lá, do interior dos Estados Unidos, não sei da onde, que vai fazer diferença o quê? Isso daí? Do Sul. Pode, né? Enfim, sei lá, né? Não, meu, pelo amor de Deus, assim, desculpa, não é má vontade da gente, de jeito nenhum, né? É um episódio péssimo, entendeu? Você tem um episódio que não tem o que se salva, a não ser no mínimo assim, uma e outra atuação, porque a mina tá péssima. A mina fica fazendo uma atuação, essa atriz aí, que ela fica falando bem baixinho, assim, entendeu? E é chato isso. É insuportável. Os caras também estão over, entendeu? Super, sabe aquela atuação exagerada? E principalmente desse Scott aí, cara. O cara morreu jovem, esse ator, né? Coitado, né, meu? Teve uma doença respiratória meio rara e tal. Morreu jovem, aos 36 anos de idade. Mas você fica com muita pena, mas fala, cara, você vai ser lembrado por esse episódio aqui, meu. Que ruim. Você falou que o El Hamner, só pra gente não se estender demais, mas uma coisa que me ocorreu também, que ele não sabe escrever ficção científica. Ou melhor, nesse caso aqui, ele não foi nada bem. E você tem razão também, porque, sabe, ele escolheu dizer que vão contaminar a água com a bactéria para matar todos os seres vivos. Começa que assim, isso já não funciona, porque a gente sabe muito bem que você não consegue que uma bactéria mate todos os seres vivos do planeta. Ela vai ser nociva para uns, como são as bactérias, e vai ser inócua para outros, porque os seres vivos são todos muito diferentes, né? Das espécies diferentes, né? A fisiologia é muito diferente, então não dá para uma bactéria matar todo mundo. A bactéria matar barata e matar cachorro, não tem como. Né? Pois é. Não tem aquele bactéria filha da puta. Bactéria filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha, atrasou os trabalhos. Como é que é? Eu tô lembrando aquele funk lá que o pessoal cantava falando do Covid.
Sim, então a mesma bactéria não vai conseguir matar criaturas tão diferentes e variadas como tem. Então é tudo muito furado, assim, nível, né? Nossa, bicho, ponto final aí, pelo amor de Deus, pra gente se livrar desse ranço que tá esse episódio aqui. Uhum. Então, no final, o que acontece é que eles chamam o xerife, e o xerife também é um alienígena infiltrado. Ele vai até a casa do Stu, e da Ellen, né, que é o pai e a filha, e chega lá, confronta o Scott fala, não confia nele, ele é um dos infiltrados, e ele fala, rapaz, você tá realmente precisando aí passar um tempo no lugar para tratarmos de você. Entram os enfermeiros, que são todos alienígenas também, né, para levar o Scott lá, teoricamente, pra clínica. Resumindo, no final, o plano deles vai dar certo, a humanidade vai acabar, o mundo vai acabar, e o Scott vai pegar uns 30 dias, né, de prisão no quartel. 30 dias vão acabar, é verdade, né? Vão acabar com o mundo no dia seguinte, né? O Rod Serling termina o episódio, gente, galera, falando assim, ó: retrato de uma família americana nas vésperas da invasão do espaço sideral. Claro, sabemos que é apenas ficção. E, no entanto, pense 2 vezes quando for beber o seu próximo copo d'água. Porra, as pessoas só bebem pouco. Uhum. O cara me faz episódio terminando assim: cuidado com o seu copo d'água, porra. A gente sempre fala que as narrações do Rod Serling, muitas delas, né, antes, no início ou no final do episódio, são luxo. Algumas delas são textos assim que dá vontade de enquadrar. Aqui, até a narração final dele é uma porcaria. Nossa, meu Deus. Lixo, uma porcaria, uma besteira, meu. Como assim? Como assim? Para com isso, brother. Para com isso. Né? É complicado, né? Cara, eu acho que a única coisa que vai se salvar desse programa, se você tiver a boa vontade aqui de acompanhar e de você procurar, é a recomendação que a gente vai colocar aqui para vocês nesse momento, tá? E a música, provavelmente, que o Marcos vai escolher, porque de resto, cara, episódio péssimo. Aliás, a série, tinha até alguém me perguntando no Twitter, ou foi no Facebook, eu não lembro, falando, até hoje ninguém colocou no streaming, nem a Paramount, porque a Paramount que faz o streaming no exterior, né, mas não faz pro Brasil. Se tu assina Paramount aqui, tu não consegue assistir The Twilight Zone. Ou seja, até hoje, cara, as pessoas não colocam a série pro povo poder assistir, meu. É brincadeira, ó. Se você quiser assistir, saiba que a gente tem ela no OkRu e no Telegram, viu? Porque a Paramount, ó, com perdão da expressão, cagou pro público brasileiro que é fã de The Twilight Zone, né? Que pouca vergonha, né, Marcos? Né? Até hoje isso, anos. É uma baita sacanagem. Baita sacanagem. E aí, vamos lá então fazer uma recomendação da horíssima? Porque histórias legais de invasão alienígena, porque, esse episódio meia boca pra cacete. Uhum. Eu começo? Por favor. Eu vou dar uma roubadinha, tá? Vou indicar 2 coisas, tá? Certo. Uma delas é a série Os Invasores, que é uma série dos anos 60, né? Ela foi em 67, 68. É uma série que toda gira em torno de um sujeito que é o David Vincent. Ele descobre que há um plano maligno dos aliens para invadir a Terra. Os alienígenas estão se infiltrando, tomando a aparência dos humanos e se infiltrando em postos do governo, e tomando lugar de autoridades para preparar a invasão. E ele fica tentando desesperadamente convencer o governo de que há esse plano e desmascarar os alienígenas também. E é uma série que, por incrível que pareça, apesar dela ter essa premissa que parece que vai se esgotar logo, não, ela é muito legal e eles conseguem levar essa premissa. Ela, é claro que é a série, mas a série principal que influenciou a existência de Arquivo X, por exemplo. Olha, que tem várias histórias de alienígena legal também, né? Diga-se passagem. Uhum. Sim, não, olha, quem não assistiu, ela passou na TV brasileira, muita gente viu, claro, mas ela é bem bacana e ela é uma série que ela tem muitos elementos de horror. Por incrível que pareça, ela tem um certo clima de horror.
E vale a pena ver. Outra é as que a gente já falou várias vezes aqui, eu nem vou me estender muito, é a série Quinta Dimensão, que foi uma série de ficção científica que também dos anos 60, aliás, ela passou na mesma época que Além da Imaginação, diga-se de passagem. São 49 episódios, foram 2 temporadas e tem boa parte dos episódios trata de invasões alienígenas. E assim, é um mais criativo, mais interessante e mais divertido do que o outro. É só alienígena filha da mãe desgramado. Sabe? É tudo alienígena mal, é alienígena pilantra, é alienígena que engana todo mundo, que tem planos mirabolantes para acabar com o mundo. Você se diverte, mas é muito bem feito. E claro, como você mesma citou nesse episódio, né? Ela tem essa coisa da Guerra Fria, do medo, né? Do pavor, do pânico do comunismo, até né? É verdade, sim. Ela meio que essa série existe por causa do medo do comunismo, The Outer Limits, mas é muito bacana se a gente assiste depois com senso crítico, óbvio, né? É claro. E vale muito a pena. E você, o que você tem para recomendar pra gente? Eu vou recomendar uma das adaptações um ótimo, assim, é conhecido que tem várias adaptações de Invasores de Corpos, né? Tem do filme do Abel Ferrara, tem filme do Don Siegel, o romance do Jack Finney, ele é famoso por ter sido várias vezes adaptado, o pessoal até brinca, né? De que volta e meia vai pintar novamente uma adaptação, né? E uma dessas adaptações é The Invasion, né? Que é um filme de 2007, dirigido pelo Oliver Hirschbiegel. Não conheço esse diretor, tá? Então você tem aqui, de qualquer maneira, um filme que tem a Nicole Kidman, o Daniel Craig, né, e tal. E é mais uma das imaginações dessa história de invasão alienígena, onde o alienígena toma o corpo das pessoas, né? E você não sabe mais quem é seu amigo, se é seu amigo ou um alienígena. Que, obviamente, isso é bem interessante, é bem óbvio, não é nada difícil de compreender isso. É uma leitura também dessa questão comunista, né? Que o pessoal fala, você não sabe quem é comunista, não tem? Não tem aquele dog whistle de, quem será o comunista aqui, entendeu? Será que teu vizinho é comunista? Então aqui é utilizado como uma metáfora para isso, né? As várias histórias, né? Uma leitura que as pessoas fazem, né? E você tem aqui uma história que, claro, vai contar ali que a psiquiatra, que é a Nicole Kidman, a doutora Carol Bennell, né? Ela tá vendo que as pessoas, os pacientes dela têm relatado coisas muito parecidas, né? Que não reconhecem mais seus maridos, suas esposas, seus filhos. Uma dessas pacientes aí é a Veronica Cartwright. Quem lembra dela? Além dela estar em The Twilight Zone, né, a gente falou do episódio, né, com ela, né, bem jovenzinha, no episódio de The Twilight Zone, episódio número 100, que é do Bradbury, né, diga-se de passagem. Mas de qualquer maneira ela tá no Alien, Oitavo Passageiro, que a Veronica Cartwright está em filmes maravilhosos, aquele filme Bruxas de Eastwick. Bruxas de Eastwick, né, e aqui ela tá fazendo um papel, uma ponta no filme. E é interessante ela num filme de alienígena novamente, né? E nessa questão toda aqui, você vê que o que aconteceu, como é que o vírus chegou, não é spoiler. O ônibus espacial, ele cai na Terra e você vê que nos pedaços da nave, tal, que quebrou e tal, inclusive, né, destroçou tudo, elas estão todas infectadas por um fungo, né? Aí eu já lembrei logo de The Last of Us, inclusive. Esse fungo, um cara lá, que é um chefão lá, que é justamente o ex-marido da personagem da Nicole Kidman, ele acaba sendo atingido e nesse fungo aí é o fungo que vai fazer as pessoas ficarem, né, se transformarem em alienígenas, né? Só que vai ser através do sono mais profundo, né? Aquele sono REM, né? Que chama, né? Que aí o organismo assume controle, troca você, né? Só que diz que mantém as lembranças, só que na verdade você está em sincronia com essa mente, né? Esse coletivo mental que são os alienígenas. E aqui então a gente vai ter a Nicole Kidman, o personagem do Daniel Craig, ela, uma psiquiatra e um médico, tentando escapar e salvar também o filho dela, né? Que ele estava justamente indo ficar com o pai, né? Porque o pai era super afastado dela, não era um cara presente, e ela ele começa a exigir, né? Ficar com o filho, ela acaba sendo obrigada a deixar e acontece todo esse drama, né? Veja bem, não é um filme que eu diria maravilhoso, excepcional, mas é um filme interessante, eu lembro que eu assisti, inclusive tá no streaming da HBO, né? Que um colega muito querido aí me emprestou a senha, né? O Samir,
Aí eu falei, vou ver isso aqui, faz tanto tempo que eu não vejo. Sabe o que eu acabei assistindo, achei interessante? Se pelo menos no quesito diversão ele diverte, né? E tal. É claro que eu acho, se é para escolher um filme de invasão, eu vou escolher o filme que tem, por exemplo, tem o Donald Sutherland e tal. Eu vou escolher filmes que são representações dessa história que eu acho muito importantes e relevantes. Mas esse daqui é legal também. Então vale a pena você, na verdade, eu estou pensando seriamente qualquer hora, fazer um programa especial falando de todas as adaptações de invasores de corpos, cara, The Body Snatchers. Você teve o primeiro dirigido pelo Robert Wise, e depois o Bernard Rose dirigiu esse que tem o Donald Sutherland, e são adaptações muito interessantes, né? Tem até o Philip Kaufman também, tem um de 78, né, e tal. Então você vê que é uma história que está no imaginário popular, sabe? Então eu acho isso interessante, algo que fica na cabeça das pessoas, né? Porque é uma coisa aterrorizante você não saber quem é a pessoa que está ao seu lado, né? E tem uns momentos do filme que são bem sacados, que eles não podem demonstrar nenhuma tipo medo, raiva e tal, porque esses seres não têm medo de nada, eles têm a gente até falou sobre isso num episódio anterior, né? Esse negócio de todo mundo ter mesmo comportamento e tal, uma coisa um tanto quanto assustadora, né? Eu acho que ele, na verdade, ele não foi um sucesso de bilheteria, porque para pensar, o orçamento dele foi quase 80 milhões, né? E a bilheteria, mesmo cinemas, foi tipo 40 milhões, né? Então, não conseguiu atingir, né, e tal, foi um fracasso. Mas é um filme legal, tá por aí para assistir, então acho que vale a pena o pessoal assistir, sim. Muito bem. Não? Não, é um filme interessante, mas como você falou, ele realmente acabou não fazendo sucesso na época. Eu cometi um erro aí, eu falei que o Bernard Rose dirigiu, na verdade você falou o nome certo, foi o Philip Kaufman que dirigiu, né? Uma das versões. Eu pensei que eu tava mal informado aqui. Não, você tá bem informado, mal informado tô eu. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. Então, chegando aqui para os finalmente do nosso podcast, hoje a música é Você Quem Decide, e você decidiu o que para tocar no nosso MP3, no Spotify, que vai tocar no finalzinho, só no MP3, hein, gente? Se você estiver assistindo pelo YouTube, obrigada, se inscreve, viu, no nosso canal para ajudar a gente a ter relevância, aperta o sininho e tudo, aquelas paradas que todo mundo pede, né? Mas lembre-se de ir lá no Spotify para escutar a música também. Qual que é a música, Marcos? É uma música que eu gosto demais, que é a música Loving the Alien, do David Bowie. Ai, que lindo. Hoje eu tava vendo umas fotos do David Bowie. A gente brinca, né, que o David Bowie faleceu e o mundo, né, saiu fora dos seus eixos, né, se controlou o mundo, né. Parece, né, a impressão que o pessoal fala que saiu tudo de uma vez só, né. Saudades. Sim. E eu quero propor uma coisa também, porque essa música, ela foi citada, parte da letra dela, né, foi citada em uma história em quadrinhos de um certo personagem da Vertigo, e que foi escrito por um certo roteirista inglês, muito famoso, né, e essa música inspirou essa história, e esse roteirista muito famoso, enfim, um cara muito conhecido aí, né? Quem é? Eu quero saber. Oi? O Alan Moore. Né? E tem uma história do Monstro do Pântano, em que o Monstro do Pântano vai para um certo planeta, que é um planeta vivo, e ele acaba fecundando esse planeta. E a música, e essa história é inspirada na música Loving the Alien. Enfim. Legal. Mas, então escutem a música, e quem tiver aí a coleção do Monstro do Pântano vai dar uma olhada nessa história, que vai dar uma relida que vale muito a pena, viu, também. Sabe, deixa eu contar uma coisa aqui, compartilhar com vocês, não sei se eu já fiz isso. Vocês sabem que eu consegui ler todo o Monstro do Pântano? Porque tinha um colega que era colecionador, ele tinha todos os formatinhos, sabe, os gibi pequenininho, e depois os formatos grandes e tal.
Então eu consegui ler tudo. Eu tenho uma paixão, né? Hoje em dia eu acho que se você for comprar, é uma coisa mó cara, né? E tal, mas eu lembro que o meu colega mandou encadernar, fez um trabalho tão bonito, né? E eu gosto muito de Monstros do Pântano, gente. É uma história maravilhosa, sabe? Me emociona muito, né? E saca? E tem uma relação de carinho, assim, pelas lembranças, lendo o Monstro do Pântano, né? Muito legal, muito legal. Vai tocar no finalzinho, então, pra vocês. Maravilha. Nosso querido David Bowie, hein? Segunda vez que nós tocamos David Bowie nessa temporada. Isso é muito bom. Muito legal. E é isso, né, gente? Então a gente vem finalizando o nosso podcast, né? Lembrando que os podcasts saem toda segunda e toda sexta, viu? Então não deixe de seguir a gente lá no Spotify, seja pelo perfil Além da Imaginação Podcast, ou pelo perfil do nosso site, que é Cineclube da Masmorra, ou a mais ainda, Masmorra Cine, porque agora estão saindo os podcasts também no perfil do nosso site, né? A gente começou a receber um monte de mensagens do Spotify, dando a entender que ia pagar podcast e tal. Eu falei, não vou pagar nada, não vou tirar música de nada. Então está nos perfis do site também. Eu mandei aumentar a banda de espaço, né, para poder fazer o upload para o site. E eu falei assim, por favor, eu quero, deixar aí que eu tô com medo de simplesmente deletarem do Spotify. Por isso que eu falo, se você puder, siga a gente, nosso feed, Cineclube da Masmorra, porque além de ter, quase 14 anos de podcast, com muito tema foda, a gente já falou de séries clássicas, além dessa, de cineastas interessantíssimos, como eu comentei aqui para vocês, o Kenneth Anger, né? Então a gente faz uns especiais de terror maravilhosos, no mês do horror. Então segue a gente que você não vai ficar órfão de podcast. É muito programa e a gente está aqui mesmo para poder colaborar e também, né, trocar essas ideias cinematográficas, tá? Então siga-nos sim. E lembrando, claro, recordando e reforçando, por favor, participe da nossa campanha. Se você gosta do que a gente está fazendo, não deixa de nos apoiar. Por favor, vai lá no Padrim. Você pode apoiar, pode ser qualquer valor, mas se você apoiar acima de R$10, você já participa do sorteio, que a gente está com essa ilustração para sortear, que vai ser entregue emoldurada, que o Marcos fez a ilustração, ou seja, uma coisa feita com carinho, uma coisa que só você vai ter, né? Então, você, além de nos ajudar, né, a tentar montar esse computador, a manter o nosso site, a manter o nosso trabalho, você pode também ganhar uma ilustração, coisa que a gente vai continuar fazendo, né, Marcos? A gente conversou, né? Vamos continuar. O Marcos, nossa, ele faz umas pinturas maravilhosas, com outras técnicas também. A gente vai continuar fazendo as ilustrações, sorteando e sempre para os apoiadores. Então, por favor, sabe? O que é R$10? O que é R$15, né? Não é nada hoje em dia, não paga uma marmita, gente. Então nos ajuda, a gente passa o chapeuzinho no final aqui, porque a gente precisa sobreviver. A gente faz o podcast sem ganhar nada, a gente faz o podcast gastando o nosso tempo, nossos recursos. Se você puder ajudar, se for mensalmente, a gente fica muito grato. Lembrando que as plataformas sempre fazem isso de retirar um valor para eles, óbvio, né? Se eles estão comandando, né, o espaço e tal, estão gerindo o espaço, eles vão tirar 2%, 3%. Mas se você fizer um Pix, a gente recebe integralmente. Então, se você puder, faça um Pix, tá? O Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Então, por favor, tá? Ajude a gente que você vai ganhar também, porque a gente conseguindo montar esse PC, conseguindo manter o nosso trabalho vivo, a gente é mais uma voz nessa internet, né? Que fala, talvez, de temas que te interessem, né? Com a percepção que também te interessa, né? Então, né? Por favor, nos apoie, tá bom? E com isso, eu vou finalizando o nosso podcast e deixando um abraço muito gostoso, muito apertado para vocês e feliz porque eu acho que o próximo episódio é bom, né, Marcos, né? Já dando spoiler, né? O próximo parece que é legal, interessante, né? Sim, sim. Finalmente. O próximo episódio é interessante. Ah, muito bom, muito bom. Então, segunda-feira estamos aí, gente. Um grande abraço e até lá. Fiquem bem. Cuidado Beijo. Aí com os seus vizinhos que podem ser aliens, hein? Beijo, tchau, tchau. Tchau.